para mais um bloco sobre demografia do mundo do Brasil. Agora vamos falar sobre população economicamente ativa, um tema muito importante porque relaciona trabalho e população, né? Enfim, vamos lá. O que é a PEA? O que é a população economicamente ativa? Então vamos entender o seguinte: temos aqui a faixa da população que é considerada em idade ativa, a PIA, população em idade ativa. Dentro dessa população em idade ativa, nós temos de um lado a PEA, que é a população economicamente ativa, tá? E dentro dessa população economicamente ativa, nós temos os ocupados, pessoas que estão com alguma ocupação, seja no campo formal ou no campo informal. Mas também temos a população desocupada, né? É estranho dizer isso, né, que envolve ocupados e desocupados, porém os desocupados aqui entendemos como aptos a trabalhar. De forma mais objetiva, são aqueles que estão se qualificando ou procuraram emprego nos últimos 3 meses. Isso considera pessoas que estão desocupadas, mas considera porque estão naquela, talvez trocando de emprego, ou talvez já é questão de tempo para procurar emprego, ou seja, faz parte da população economicamente ativa. Mas também, né, na população em idade ativa, também nós temos os desalentados. Esse sim, né, é a população que podemos considerar como desempregados de fato, que são aqueles que não estudam nem trabalham, né? Esse grupo desalentado é um sinônimo de desistência, mas que considera aquela população que não está ali envolvida com, né, talvez não seja nem questão de tempo para estar envolvida em alguma atividade econômica específica, tá bom? Ok. Mas aí, qual que é a importância de falar sobre a PEA, da população ocupada e a população desocupada? É que é a parte da população que mais contribui para a geração de recursos para o país. O Brasil, por estar em fase de transição demográfica, mais uma vez, a taxa de dependência baixa, apresenta maior proporção da PEA em relação a outra parte da população, como crianças e idosos. Tá bom? Mas muito importante também entender que essa população economicamente ativa está dividida entre os setores da economia. Talvez você já tenha ouvido falar isso, mas não tem problema de revisar, e um pouco além também. O setor primário, né, é um setor é, relacionado ao processo de extração. É o processo de extrair recursos da natureza com o mínimo de beneficiamento. Então aqui nós estamos envolvendo tudo que for um setor de extração de recursos, como agricultura, mineração, pesca, madeireira. Tá? Isso são alguns exemplos de setor primário. Quando a gente, já adiantando algo aqui, quando falarmos sobre os setores da economia, também estamos falando de uma cadeia produtiva de um produto qualquer, né? Então, qualquer produto que for, que passe por uma cadeia produtiva, passa primeiro pela extração de recursos naturais, pela transformação e pela comercialização. Isso aqui é a divisão dos setores da economia. Então, o próximo setor, o setor secundário, é o de transformação, que transforma essa matéria-prima em outros produtos. Dentro desse setor secundário, envolve todas as etapas de transformação das tipos de indústria, seja a indústria de bens de bens de produção, bens de consumo e também as bens de base. Isso são as 3 etapas resumidas de uma cadeia produtiva dentro do setor industrial, né? Sendo o bem de base aquele que transforma inicialmente a matéria-prima em outra coisa, então aquela primeira indústria. A bens de produção, aquela que produz coisas para outras indústrias, então seria motores, fluidos, solventes, estruturas. E finalmente as indústrias de bem de consumo. Na indústria de bens de consumo, também podemos dividir ela em bens de consumo durável e não durável, né? E é muito importante citar essa diferença porque, por exemplo, no Brasil nós temos
Quer dizer, uma das indústrias de bens de consumo não durável é a indústria alimentícia. No Brasil é muito forte, por exemplo, né? Diferente já de produtos duráveis que, em certos setores, o Brasil não é tão forte. Tá? Então, essa diferenciação não é só uma diferenciação, ela está muito relacionada ao grau de qualificação, renda gerada e grau de tecnologia que um país, território possui. Vamos assim para o setor terciário. Aqui é o setor de comercialização e prestação de serviços, né? Comercializa produtos e presta serviços ao consumidor. Esse setor é muito importante. Na realidade, é muito raro, né, para alguém que trabalha, é raro que essa pessoa não esteja dentro desse setor terciário. É o que mais tem pessoas ocupadas nele atualmente no Brasil. Nós vamos falar sobre isso. Mas é aquele que está ali no final da cadeia produtiva, que comercializa ou também produz serviços, né? Então, estamos o tempo todo rodeados por esse tipo de trabalho, né? Ainda podemos falar do setor quaternário, e aqui eu coloco como ele inovação, né? O que seria esse setor? Aquele que desenvolve tecnologias. Então, é o setor ligado à ciência, né? Lembrando que esse setor quaternário confunde muito, já vieram alguns estudantes tirar essa dúvida. O setor quaternário é de inovação, não significa que seja um setor simplesmente ligado à tecnologia. Por exemplo, se alguém trabalha com conserto de celulares, conserto de computadores, com técnico ali de algum software, por exemplo, não é setor quaternário. O setor quaternário é de inovação, né? Esses exemplos que eu dei são do setor terciário, prestação de serviço. O setor quaternário é desenvolvimento de inovação tecnológica. Então, são aqueles que desenvolvem novas tecnologias, né? Então, um exemplo muito recente, muito importante, foi, por exemplo, as vacinas. Aqueles que estavam diretamente relacionados ao desenvolvimento das vacinas, pode-se falar como um setor de inovação do setor quaternário. Porém, há um parênteses que deve ser feito, que não existe consenso a respeito da divisão desse setor quaternário. Isso é, o setor quaternário também pode estar totalmente dentro do setor terciário. A diferenciação colocada aqui como quaternário é porque, em termos de proporcionalidade, essa divisão que a gente faz entre setor terciário e quaternário pode revelar algo muito importante, porque se colocar todos no setor terciário, coloca no conjunto ali que o Brasil tem bastante, né? Porém, se divide com o setor quaternário, o Brasil já é bem fraco esse meio de trabalho no Brasil, né? Uma vez que o nosso investimento em ciência é muito aquém do necessário para, de fato, ser um país ali referência na ciência, né? Obviamente que o Brasil tem desenvolvimento de tecnologia, patentes específicas, mas é muito pouco, né, relativamente em relação às potências tecnológicas e a dimensão que o Brasil teria para poder desenvolver isso. Outro ponto que eu quero colocar é que não confundam isso com o primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Se houver ali uma questão escrito essas palavras, não confunda. Se, né, adiantando aqui na prova discursiva, quiser enfeitar, em vez de falar setor primário, falar primeiro setor, não pode, está errado. Por quê? Porque o primeiro setor são aquele conjunto de serviços relacionados ao serviço público. Não tem nada a ver com o setor primário. Quer dizer, pode até ter. Alguém pode estar no setor terciário e terceiro setor ao mesmo tempo. Não há um problema nisso. Porém, não confunda, são coisas diferentes. Tá bom? A mesma coisa, o segundo setor está relativo à iniciativa privada. E, por fim, o terceiro setor
as ONGs, né? Todo aquele setor que não tem fins lucrativos. Entender a evolução da PEA, né? 3 gráficos para entender a evolução da PEA no Brasil. Nesse primeiro aqui, estamos dividindo a evolução por setor. E que nós temos aqui? Em 1940, o que está mostrando? O setor primário com mais trabalhadores nele, né? O que mais ocupa pessoas. Detalhe, muito importante. Sempre quando for falar de demografia, lembre que a população total foi mudando ao longo do tempo, tá? Então, o setor primário está ali, grandão, em 1940, mas com a população daquele momento. Não se esqueça disso. E que, ao longo do tempo, passando na década de 60, né, esse setor primário já reduz bastante a sua proporcionalidade em, em detrimento dos demais, né? Então, o setor terciário cresce em detrimento do primário. Até que, na década de 70, por aí, o setor terciário passa a ser o maior, né? Ultrapassando o setor primário. E, na década de 80, 90, o setor secundário ultrapassa também o primário. Então, vamos lá, uma análise por setor. O setor primário deixa de ser majoritário, tanto pelo êxodo rural, que nós vamos falar isso na geografia agrária, dos motivos do êxodo rural, vamos falar também na aula sobre migração. Mas um fator aqui que a gente pode resumir isso é a mecanização, né? Não necessitava tantas pessoas mais no campo e também não se tinha mais. Houve uma concentração de terras que acabou expulsando essas pessoas de lá, então há essa redução. Mais uma vez lembrando, essas proporções é relativo à população total. Vimos no último bloco que a quantidade de pessoas no campo reduziu, foi aumentando até a década de 70 e reduziu pouco até 2010. Tá? O setor secundário atinge a faixa dos 25% e daí só reduz. Né? Coincide com um processo de industrialização do país, mas esse contingente é limitado, porque a indústria no país se desenvolveu, né, de forma lenta e uma industrialização, na verdade, tardia e concentrada em poucas regiões do Brasil, né, até mesmo poucos municípios do Brasil, e que sim, né, teve ali um contingente de trabalhadores, mas que a mecanização, a automatização presente na indústria não comporta mais tantas pessoas. Então, essa proporção não aumenta porque, do outro lado, o setor terciário continua crescendo. Tá? Então, a gente tem aí também o setor terciário que só aumenta no país através da urbanização do país, né, da população, uma complexização da economia, isso é, uma certa diversidade de formas de trabalho nas cidades, que vão além da agricultura e da indústria, que aí são um leque enorme de possibilidades que abre para isso, mas também a informalidade cresce muito nesse momento, uma vez que os empregos formais não conseguem captar esse grande contingente populacional que chega nas cidades. Esse outro gráfico mostra a razão da população economicamente ativa com a população total. O que nós temos aqui? Olha só, vendo o gráfico, né? A razão entre a população economicamente ativa e a população total está diretamente relacionada às fases demográficas. Né? Então, ao ver ali aquele gráfico sobre as fases demográficas, a gente consegue entender como que a população economicamente ativa, essa razão, né, funciona. Essa razão reduz entre 1950 e 70. A proporcionalidade da PEA reduz entre 50 e 70. Por conta de quê? Explosão demográfica. Né? Muitas pessoas nascendo, mas sem atingir, nesse momento, a idade produtiva. Ou seja, né, rápido crescimento da população de crianças. A partir de 1980, chega a quase
e chega a quase 50%, né? Desculpa, a partir de 80 começa a crescer e chega até a quase 50% em 2010, ou seja, metade da população já na população economicamente ativa. Isso chama bônus demográfico, né? Esse é o bônus demográfico, é ter grande parte da população ativa, ter grande parte da população dentro da economia, dentro do setor, de alguns setores econômicos. Isso aí é o ponto que a gente pode chamar de bônus demográfico. Outro gráfico que a gente tem que entender, a evolução da população economicamente ativa no Brasil, é essa relação entre população total ocupada, ocupações com vínculo, em verde, e em laranja, trabalhadores sem carteira ou por conta própria, né? E aí, o que nós temos aqui? Ocupações com vínculos são maiores do que aquelas que sem. Continua sendo. Mas a redução do emprego formal leva ao aumento do emprego formal. Ou seja, o desemprego, quando o setor formal não consegue mais captar essa população, há uma demissão dessas pessoas. Só que elas continuam precisando de ter acesso à renda para manter as famílias, provimento. Então, buscam o setor informal para fazer isso. Porém, tem algo muito interessante aqui, que é isso aqui, ó. O emprego informal tem a tendência de crescimento independente do comportamento do emprego formal. O que eu quero dizer? Se em 2015 o emprego formal reduz e aí nós temos um leve crescimento, início do crescimento do emprego formal, em 2018 os empregos formais crescendo, a informalidade também cresce. O que está mostrando aqui? Uma tendência de informalização da economia, né? Nessa reportagem aqui fala, por exemplo, sobre terceirização e até esse termo uberização do trabalho, né? O que seria isso? Seria a precarização do trabalho jogando para o campo informal, como uma espécie de facilitador de geração de renda, de ter ocupações, uma vez que muito se alega de que a formalidade gera muitos gastos para quem contrata. Então a informalidade seria um caminho para poder gerar mais empregos. Porém, essa facilidade, essas isenções que a informalidade traz, tanto para o patrão quanto para o empregado, gera também uma precarização, uma vez que não vai ter a seguridade, a assistência ao trabalhador não existe nesse setor, né? Ficando muito à mercê, pois não está ali sendo mediada pela consolidação das leis trabalhistas e todos os direitos que ela envolve, né? Então, às vezes, esse ponto aqui é muito importante de ser discutido, muito importante de ser debatido, porque gera uma série de questões que vão, por um lado, aumentar a capacidade de ocupações, por outro, reduzir a renda do trabalhador, né? Mesmo que aparentemente seja um ganho monetário mensal maior, a falta de seguridade, como o GTS, 13º, enfim, isso depende muito de cada tipo de trabalho, né? Isso acaba gerando uma pauperização do trabalhador de forma geral, mesmo porque não está com assistência. Então, qualquer tipo de doença, né, acidente, ele fica sem assistência do Estado, né? Então, essa discussão sobre terceirização e uberização é muito importante, cada vez está se fazendo mais presente nos debates sobre trabalho pelo contingente populacional que tem alcançado. Agora, a distribuição da população economicamente ativa em 2021, dados que nós temos aí mais atualizados, por quantidade de empregos gerados. Como que elas são distribuídas? O que mais emprega, a quantidade de empregos, né, são mais disponíveis no comércio, setor terciário. E, depois disso, temos a administração pública, que é um setor terciário, porém no primeiro setor, para a gente já exercitar, né, os conceitos. Mas também a indústria de transformação tem bastante emprego, atividades administrativas de forma geral também, enfim, e todas essas outras aqui
que nós estamos falando compõem esses setores da economia. Então, transporte e correio faz parte também do setor terciário, construção faz parte do setor terciário, atividades financeiras, informação e comunicação também, agropecuária faz parte do setor primário. Enfim, isso daqui é uma distribuição que é muito interessante para poder enxergar um pouco dessa realidade que é o Brasil. Mas olha só que interessante, quando se fala de renda mensal, aí muda. A administração pública é aquela que mais possui essa renda mensal maior, né? Salários melhores. E os salários também são muito bons nas indústrias de transformação, né? Já aumenta ali. São salários geralmente superiores ao setor terciário, em alguns, né, principalmente aí em relação ao comércio, educação, construção e outros, né? Então, isso aqui, né, se depois quiser até dar uma pausa para ver e analisar esses dados com mais calma, acho que são elementos, recursos muito importantes para se ter em mente. E, por fim, dividido por total de estabelecimentos existentes, o comércio domina, né, essa distribuição, vindo logo atrás a indústria, as atividades administrativas e a agropecuária. Mas, mais uma vez, aí uma distribuição bem interessante para ver como que é essa realidade. Outro ponto que nós temos que falar, ainda relativo à população economicamente ativa, é isso, o retrato da informalidade no Brasil, né? Então, o que esse mapa está mostrando? Índice de inclusão no sistema previdenciário. O que isso significa? Formalidade. Isso aqui indica formalidade. Se a pessoa é aposentada e recebe, né, a aposentadoria, mas também se a pessoa está dentro de um sistema formal que contribui para a Previdência. Logo, ela já está sendo assistida, não só para quando ela for aposentar, mas para qualquer necessidade, né? Então, a gente pode falar aqui que a inclusão no sistema previdenciário indica formalidade e assistência do trabalhador. Assalariados formais, mas também autônomos formais. Não, nem todo autônomo é informal. No Brasil, inclusive, existe recursos como, por exemplo, a MEI, que é o microempreendedor individual, que é um tipo de formalização do serviço autônomo, né? Que mantém a contribuição para o INSS e assistência, né? Inclusive, essa formalização dos trabalhos é muito importante para o equilíbrio previdenciário, né? Porque quando se fala, aí mais uma vez voltando àquele assunto que falávamos sobre envelhecimento da população, e geralmente isso é colocado ali um problema relativo ao sistema previdenciário, se ele vai entrar em colapso ou não. Mais importante do que modificar o sistema previdenciário, de tirar direitos previdenciários, do que problematizar e jogar a culpa ao idoso como esse peso, mas muito mais importante do que isso é a formalização dos empregos. É a redução dos empregos informais, pois a informalidade não gera recursos para o sistema previdenciário e também não assiste o trabalhador. Se o Brasil, por exemplo, conseguisse formalizar mais, ter mais trabalhos formais, reduzindo os trabalhos informais, o sistema previdenciário poderia ficar mais equilibrado por conta disso, tá? Isso aí é só um ponto importante para a gente falar sobre o sistema previdenciário. Tem outros pontos que temos que falar também a respeito de estratégias que um país pode levar para poder manter a saúde desse sistema, mas aqui, para o nosso assunto, é importante levar em conta isso que eu estou falando. Temos aqui também um mapa, e aqui é legal demais, porque mostra a desigualdade regional no Brasil. Olha só, ah, são poucos estados que temos índices altos de inclusão nesse sistema, né? Ali no sul do Brasil, são onde tem maior índice. O Sudeste também apresenta bastante esse índice, mas à medida que se vai até o norte, os estados do norte, esse índice abaixa muito, o que indica maior informalidade nesses locais. As causas disso são variadas. Envolve desde a inclusão do sistema econômico, fiscalização também desse sistema econômico, do sistema de geração de empregos, mas também a formação dessas pessoas, né, cursos profissionalizantes, também assistência ao empreendedorismo nesses locais, para que haja mais formalidade, né, de forma mais
igualitária no país, e não tão desigual como mostra esse mapa. E para finalizar nossa aula, vamos falar um pouco sobre desemprego. Isso aqui é a realidade do desemprego do Brasil. Atualmente tem 8 milhões, quase 9 milhões de desempregados. Mas a evolução mostra o seguinte, que se em 2012, né, eram 8 milhões, esse número consegue atingir seu menor patamar em 2013, com 6,3, e aumentando muito a partir de 2017 e 2021. Né? Mas hoje está muito próximo ao que o Brasil vivenciou em 2012, quando nós tínhamos uma economia muito favorável. Então, ou seja, estamos indicando aí um caminho para redução dos empregos. Algo que confunde muito, muitos estudantes vêm com essa dúvida, e que eu acho que a melhor forma de sanar isso é explicando dessa maneira. Sempre vai haver desemprego. Né? Então, essa taxa, né, de 9 bilhões pode parecer preocupante, mas ela tem uma explicação no próprio sistema econômico, né, que provavelmente não permite que esse número abaixe mais ainda. Claro, é possível, mas é muito difícil porque o próprio sistema econômico funciona assim. Por quê? Porque nós temos dois tipos de formas de expressão, de manifestação do desemprego. Uma delas é o desemprego estrutural, que é o que eu estou falando, do próprio sistema econômico. É a taxa de desemprego da estrutura do mercado de trabalho. É um equilíbrio entre pessoas que se qualificam e a mecanização contínua dos processos produtivos. Então, vamos entender o seguinte. Imagine que o mercado de trabalho seja esse círculo que eu estou fazendo aqui com a mão. Dentro desse círculo é o mercado de trabalho. Quem está dentro dele está trabalhando, está no mercado de trabalho. Para você entrar nesse mercado de trabalho, você precisa de se qualificar. Né? Que qualificação é essa? Não importa, depende. Pode ser uma qualificação que seja alfabetização, aprender a ler e escrever, ou pode ser fazer um pós-doutorado em aeronáutica. Não importa. Você precisa se qualificar para entrar nesse mercado. O que vai mudar ali é qual setor você vai trabalhar e qual salário vai ser recebido. Só que esse mercado de trabalho, o tempo todo, está mecanizando seus processos. Ou seja, mecanizando e dispensando certos trabalhadores com o grau de qualificação que ele tem. Isso é o processo contínuo do mercado de trabalho, do sistema econômico que nós vivemos. Ou seja, vai dispensar certos tipos de trabalho por conta da mecanização. Exemplos superficiais, mas que já podemos citar, é, por exemplo, o caixa de supermercado, que cada vez mais se enxerga, né, tem se visto um autosserviço do cliente, dispensando a pessoa que trabalha no caixa. Né? Então, o que acontece? Essas pessoas são expulsas desse círculo que é o mercado de trabalho. Para você retornar a esse mercado de trabalho, precisa se qualificar mais. Então, o processo de qualificação é contínuo também. Tá? Isso que eu estou falando é o desemprego estrutural. É comum que isso aconteça. Esse ciclo de emprego e desemprego. Então, essas pessoas estão fora do mercado de trabalho e se elas estão procurando de fato um emprego, elas vão insistir naquela qualificação, procurando outras áreas que estejam contratando com a mesma qualificação, ou vão se qualificar para conseguir outro emprego. Porém, tem um outro tipo de desemprego, que é o conjuntural. É a taxa de desemprego mais elevada, motivada por um conjunto de fatores que fizeram o mercado de trabalho demitir contingentes sem novas contratações. É uma crise da dinâmica econômica, pode ser um dos principais motivos para isso. Ou seja, quando o mercado de trabalho para de contratar certos setores, por conta de crises econômicas. Tá? Então, quando a gente vê aqui para esse gráfico, essas taxas mais altas, como ali em 2017, 2021, são desempregos conjunturais. É algo que foge desse ciclo natural. Né? Natural, por assim dizer, obviamente. Então, pessoal, essa diferença é muito importante levar em conta, tá bom? E hoje podemos dizer que estamos apenas vivendo ali um desemprego estrutural, algo próprio do mercado de trabalho. Tá joia? Gente, isso aí é
é o que eu tinha para dizer sobre população economicamente ativa. Na próxima aula, né, no próximo bloco, vamos falar sobre dados específicos do censo de 2022, atualizando e dando mais recursos para que vocês estejam sempre atualizados a respeito disso, que pode cair em alguma questão. Tá bom? Obrigado e até mais.